Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 9, verso 43. Suta Goswami disse: assim Bhishmadeva imergiu na superalma o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com sua mente, palavras, visão e ações, e então ficou silencioso, e sua respiração parou. Significado: o estágio alcançado por Bhishmadeva enquanto abandonava seu corpo material chama-se Nirvikalpa Samadhi, porque ele imergiu seu eu no pensamento do Senhor e sua mente na recordação de suas diferentes atividades. Ele cantou as glórias do Senhor e com seus olhos começou a ver o Senhor pessoalmente presente diante dele. E assim todas as suas atividades concentraram-se no Senhor, sem desvios. Este é o estágio máximo de perfeição, e é possível a todos alcançar esse estágio pela prática do serviço devocional. O serviço devocional ao Senhor consiste de 9 princípios de atividades de serviço, a saber, 1. Ouvir, 2. Cantar, 3. Lembrar, 4. Servir os pés de lótus, 5. Adorar, 6. Orar, 7. Executar as ordens, 8. Confraternizar e 9. Render-se completamente. Qualquer um deles, ou todos eles, são igualmente competentes para outorgar o resultado desejado, mas é preciso praticá-los persistentemente, sob a orientação de um devoto experiente do Senhor. O primeiro item, ouvir, é o mais importante de todos. E, portanto, ouvir do Bhagavad Gita e, mais tarde, do Srimad Bhagavatam é essencial para o candidato sério que queira alcançar o estágio de Bhishmadeva no final. A situação única na hora da morte de Bhishmadeva pode ser atingida mesmo que o Sr. Krishna não esteja presente. Suas palavras do Bhagavad Gita ou as do Srimad Bhagavatam são idênticas ao Senhor. Elas são encarnações sonoras do Senhor, e a pessoa pode utilizá-las plenamente para se habilitar a atingir o estágio de Sri Bhishmadeva, que era um dos 8 vassos. Todo homem ou animal tem que morrer em determinado estágio da vida, mas aquele que morre como Bhishmadeva alcança a perfeição, e aquele que morre forçado pelas leis da natureza morre como um animal. Esta é a diferença entre um homem e um animal. A prerrogativa especial da forma humana de vida é poder morrer como Bhishmadeva. Verso 44. Sabendo que Bhishmadeva havia mergulhado na eternidade limitada do Supremo Absoluto, todos ali presentes ficaram silenciosos, como pássaros ao final do dia. Significado: entrar ou imergir na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto significa entrar no lar original do ser vivo. Os seres vivos são todos partes integrantes da absoluta personalidade de Deus, e por isso eles estão eternamente relacionados com Ele, como servidor e servido. O Senhor é servido por todas as suas partes integrantes, assim como a máquina completa é servida por suas partes integrantes.
Qualquer parte de uma máquina, removida do todo, perde sua importância. Analogamente, qualquer parte integrante do absoluto, desligada do serviço ao Senhor, é inútil. Os seres vivos que estão no mundo material são todos partes integrantes, que se desintegraram do todo supremo, e eles deixam de ser tão importantes como as partes integrantes originais. Há, todavia, muito mais seres vivos integrados que são eternamente liberados. A energia material do Senhor, denominada Durga Shakti, ou a superintendente do presídio, encarrega-se das partes integrantes desintegradas, e assim elas ficam submetidas a uma vida condicionada, sob as leis da natureza material. Quando o ser vivo conscientiza-se deste fato, ele tenta voltar ao lar, voltar ao Supremo, e assim começa a necessidade espiritual do ser vivo. Essa necessidade espiritual chama-se Brahma Jigyasa, ou pergunta sobre o Brahman. Esse Brahma Jigyasa é bem sucedido principalmente através do conhecimento, da renúncia e do serviço devocional ao Senhor. Jnana, ou conhecimento, significa todo o conhecimento sobre o Brahman, o Supremo. Renúncia significa desapego da afeição material. E serviço devocional é o reviver, pela prática, da condição original do ser vivo. Os seres vivos bem-sucedidos, que são elegíveis a entrar no reino absoluto, são chamados de Gyanis, Yogis e Bhaktas. Os Gyanis e os Yogis entram nos raios impessoais do Supremo. Os Bhaktas, porém, entram nos planetas espirituais, conhecidos como Vaikunthas. Nesses planetas espirituais, o Senhor Supremo prevalece como Narayana, e os sadios seres vivos incondicionados vivem ali prestando serviço amoroso ao Senhor, nas categorias de servos, amigos, pais e amantes. Ali, os seres vivos incondicionados desfrutam da vida em plena liberdade com o Senhor, ao passo que os Gyanis e os Yogis impersonalistas entram na brilhante refulgência impessoal dos planetas Vaikuntha. Os planetas Vaikuntha são todos autoluminosos como o Sol, e os raios dos planetas Vaikuntha chamam-se Brahma-jyoti. O Brahma-jyoti espalha-se ilimitadamente, e o mundo material é apenas uma porção coberta de uma parte insignificante do mesmo Brahma-jyoti. Esta cobertura é temporária e, portanto, é uma espécie de ilusão. Bhishmadeva, como devoto puro do Senhor, entrou no reino espiritual em um dos planetas Vaikuntha, onde o Senhor, sob sua forma eterna de Parthasarathi, predomina sobre os seres vivos incondicionados, que estão constantemente ocupados no serviço ao Senhor. O amor e a afeição que atam o Senhor e o devoto são demonstrados no caso de Bhishmadeva. Bhishmadeva nunca esqueceu o Senhor, sob seu aspecto transcendental, como Parthasarathi, e o Senhor esteve presente pessoalmente diante de Bhishmadeva, enquanto este passava para o mundo transcendental. Esta é a perfeição máxima da vida. Verso 45. Logo após, tanto homens quanto semideuses soaram seus tambores em preito de homenagem, e a honesta ordem real iniciou demonstrações de honra e respeito. E do céu caíram chuvas de flores. Significado: Bhishmadeva era respeitado tanto pelos seres humanos quanto pelos semideuses.
Os seres humanos vivem na Terra e outros planetas semelhantes no grupo de planetas Bur e Buvar. Mas os semideuses vivem em Swar, os planetas celestiais. E todos eles conheciam Bhishmadeva como um grande guerreiro e devoto do Senhor. Sendo um Mahajana, ou autoridade, ele estava ao nível de Brahma, Narada e Shiva, embora fosse um ser humano. A qualificação para se equiparar aos grandes semideuses é possível apenas com a aquisição de perfeição espiritual. Assim, Bhishmadeva era conhecido em todos os universos, e durante sua época as viagens interplanetárias eram efetuadas por métodos mais refinados que os esforços fúteis de espaçonaves mecânicas. Quando os planetas distantes foram informados da morte de Bhishmadeva, todos os habitantes dos planetas superiores, bem como os da Terra, precipitaram chuvas de flores para mostrar o devido respeito à grande personalidade que partira. Essa chuva de flores do céu é um sinal de reconhecimento pelos grandes semideuses, e nunca deve ser comparada à decoração de um corpo morto. O corpo de Bhishmadeva perdeu seus efeitos materiais, devido a estar saturado de compreensão espiritual. E assim o corpo estava espiritualizado, da mesma forma que o ferro fica em brasa quando está em contato com fogo. Não se pode admitir, portanto, que o corpo de uma alma completamente autorrealizada seja material. Cerimônias especiais são observadas para esses corpos espirituais. O respeito e o reconhecimento de Bhishmadeva não devem absolutamente ser imitados por meios artificiais, como tem se tornado moda observar a assim chamada cerimônia Jayanti para qualquer homem comum. De acordo com os Shastras autorizados, essa cerimônia Jayanti para um homem comum, por mais exaltado que ele seja materialmente, é uma ofensa ao Senhor. Porque Jayanti é reservada para o dia em que o Senhor aparece na Terra. Bhishmadeva foi o único em suas atividades, e sua passagem para o reino de Deus também é única. Verso 46. Ó descendente de Bhrigu, Shaunaka, após executar os rituais fúnebres para o corpo morto de Bhishmadeva, Maharaj Yudhishthira ficou momentaneamente dominado pelo pesar. Significado: Bhishmadeva era não apenas um grande líder da família de Maharaj Yudhishthira, mas também era um grande filósofo e amigo para ele, seus irmãos e sua mãe. Desde que Maharaj Pandu, o pai dos 5 irmãos encabeçados por Maharaj Yudhishthira, havia morrido, Bhishmadeva fora o mais afetuoso avô dos Pandavas e protetor da enviuvada nora Kunti Devi. Embora Maharaj Dhritarashtra, o tio mais velho de Maharaj Yudhishthira, estivesse ali para zelar por eles, sua afeição estava mais ao lado de seus 100 filhos, encabeçados por Duryodhana. Finalmente, uma trama colossal foi montada para privar os 5 irmãos órfãos do direito legítimo ao reino de Hastinapur. Houve uma grande intriga, comum nos palácios imperiais, e os 5 irmãos foram exilados para um lugar deserto. Mas Bhishmadeva foi sempre um bem-querente e sinceramente compassivo, avô, amigo e filósofo para Maharaj Yudhishthira, mesmo até o último momento de sua vida. Ele morreu muito feliz por ver Maharaj Yudhishthira no trono. De outra forma, ele teria muito abandonado seu corpo material, ao invés de sofrer a agonia dos sofrimentos imerecidos dos Pandavas. Ele estava simplesmente esperando pelo momento oportuno,
porque estava seguro e certo de que os filhos de Pandu sairiam vitoriosos da batalha de Kurukshetra, pois sua onipotência Shri Krishna era o protetor deles. Como um devoto do Senhor, ele sabia que os devotos do Senhor não podem ser aniquilados em tempo algum. Maharaj Yudhishthira estava completamente ciente de todas essas boas qualidades de Bhishmadeva. Por isso ele devia estar sentindo a grande separação. Ele estava pesaroso pela separação desta grande alma, e não pelo corpo material que Bhishmadeva abandonara. O cerimonial fúnebre era um dever necessário, embora Bhishmadeva fosse uma alma liberada. Uma vez que Bhishmadeva não tinha sucessor, o neto mais velho, ou seja, Maharaj Yudhishthira, era a pessoa indicada para executar essa cerimônia. Foi uma grande dádiva para Bhishmadeva que um igualmente grande filho da família levasse a cabo os últimos rituais para tão grande homem. Verso 47. Todos os grandes sábios então glorificaram o Senhor Shri Krishna, que estava presente ali, através de hinos védicos confidenciais. Então todos voltaram a seus respectivos eremitérios, mantendo sempre o Senhor Krishna dentro de seus corações. Significado: os devotos do Senhor estão sempre no coração do Senhor, e o Senhor está sempre no coração dos devotos. Esta é a doce relação entre o Senhor e seus devotos. Devido ao amor e à devoção imaculados pelo Senhor, os devotos sempre o veem dentro de si, e o Senhor também, embora não tenha nada a fazer e nada a que aspirar, também está sempre ocupado em zelar pelo bem-estar de seus devotos. Para os seres vivos comuns, a lei da natureza vigora em todas as ações e reações, mas ele está sempre ansioso por colocar seus devotos no caminho correto. Os devotos, portanto, estão sob o cuidado direto do Senhor. E o Senhor também se submete voluntariamente apenas aos cuidados de seus devotos. Desse modo, todos os sábios, encabeçados por Vyasadeva, eram devotos do Senhor, e portanto eles cantaram os hinos védicos após o cerimonial fúnebre, simplesmente para satisfazer o Senhor, que estava presente ali pessoalmente. Todos os hinos védicos são cantados para satisfazer o Senhor Krishna. Isso se confirma no Bhagavad Gita 15.15. Todos os Vedas, Upanishads, Vedanta, etc., buscam apenas a Ele, e todos os hinos são apenas para glorificá-lo. Os sábios, portanto, executaram atos exatamente adequados para este fim, e partiram felizes para seus respectivos eremitérios. Verso 48. Em seguida, Maharaj Yudhishthira partiu imediatamente para sua capital, Hastinapura, acompanhado pelo Senhor Sri Krishna, e ali ele consolou seu tio e sua tia Gandhari, que era uma asceta. Significado: Dhritarashtra e Gandhari, o pai e a mãe de Duryodhana e os irmãos deste, eram os tios mais velhos de Maharaj Yudhishthira. Após a batalha de Kurukshetra, o célebre casal, tendo perdido todos os seus filhos e netos, ficou sob o cuidado de Maharaj Yudhishthira. Eles estavam passando seus dias em grande agonia por aquela grande perda de vidas, e praticamente viviam a vida de ascetas. A notícia da morte de Bhishmadeva, tio de Dhritarashtra, foi outro grande choque para o rei e a rainha,
e por isso eles precisavam do consolo de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira era consciente de seu dever, e ele imediatamente correu para o local com o Sr. Krishna e satisfez o enlutado Dhritarashtra com palavras amáveis, tanto dele mesmo quanto do Senhor. Gandhari era uma poderosa asceta, embora vivesse como uma esposa fiel e mãe bondosa. É dito que Gandhari também vedou voluntariamente seus olhos, por causa da cegueira de seu esposo. O dever da esposa é seguir 100% o esposo. E Gandhari era tão fiel a seu esposo que o seguiu mesmo em sua perpétua cegueira. Portanto, em suas ações ela era uma grande asceta. Além disso, o choque que ela sofreu por causa da matança maciça de seus 100 filhos e de seus netos era certamente demasiado para uma mulher. Mas ela sofreu tudo isso assim como uma asceta. Embora seja uma mulher, Gandhari não é inferior a Bhishmadeva em caráter. Ambos são personalidades notáveis no Mahabharata. Verso 49. Depois disso, o grande rei religioso, Maharaj Yudhishthira, exerceu o poder real no reino, estritamente de acordo com os códigos e princípios reais, aprovados por seu tio e confirmados pelo Senhor Shri Krishna. Significado: Maharaj Yudhishthira não era apenas mero coletor de impostos. Ele estava sempre consciente de seu dever como rei, que não é menor que o de um pai ou mestre espiritual. O rei deve zelar pelo bem-estar de todos os cidadãos, sob todos os ângulos de elevação social, política, econômica e espiritual. O rei deve saber que a vida humana destina-se a liberar a alma encarcerada do cativeiro das condições materiais. E por isso, seu dever é cuidar para que os cidadãos sejam adequadamente atendidos para atingir este estágio máximo de perfeição. Maharaj Yudhishthira seguia estritamente esses princípios, como será visto no próximo capítulo. Ele não apenas seguia os princípios, mas também obteve a aprovação de seu velho tio, que era experiente em assuntos políticos. E isso também foi confirmado pelo Sr. Krishna, o orador da filosofia do Bhagavad Gita. Maharaj Yudhishthira é o monarca ideal, e a monarquia sob um reino treinado como Maharaj Yudhishthira é uma forma muito superior de governo, superior às repúblicas modernas ou governos do povo pelo povo. A massa popular, especialmente nesta era de Kali, é composta de pessoas nascidas como Shudras, basicamente de baixo nascimento, mal educadas, desventuradas e pessimamente associadas. Elas próprias não conhecem a meta máxima de perfeição da vida. Portanto, os votos dados por elas, na verdade, não têm nenhum valor. E assim as pessoas eleitas por tais votos irresponsáveis não podem ser representantes responsáveis, como Maharaj Yudhishthira. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, capítulo 9, do Srimad Bhagavatam, intitulado A Morte de Bhishmadeva, na presença do Senhor Krishna.